Na velocidade da luz, já estamos de volta. Ara Rocha não foi dançar com a gente a dança da mãozinha por um bom caso, né? Um bom motivo, Um né? bom motivo. Olha ali, ó, tá nosso brigadeiro ali. Milho verde, não pode largar, não pode tirar o ponto. De mexer. Não pode, né? Senão empelota, Empelota, gruda, então a gente tem que estar de olho nele pra ficar bem feitinho. Mas eu tenho certeza que você dançaria a dança da mãozinha. Mas calma, o programa ainda não chegou ao fim. Não chegou ao fim. Tem muito tempo ainda. Só não posso dar sarrada porque o meu joelho não permite. Mas você pode te dar a sarrada quietinha. É uma sarradinha, né? Pode! A sarrada é livre. Pode Você deixar. faz o seu estilo com as suas condições. Me aguarde. Vamos para a área da saúde agora. Com duas doutoras, gente, de responsa, hein? Hoje o tema é doença de Parkinson. Entenda, reconheça e cuide com a doutora Francine Mendonça, nossa neurologista. E ela tem uma convidada, a doutora Roberta Rodrigues. Segue daí, vai! Bom dia para vocês que estão em casa. Hoje nós vamos falar sobre doença de Parkinson, essa condição neurológica que vem aumentando no Brasil e no mundo. E para isso eu trouxe uma convidada especial, doutora Roberta Saba, ela que é professora doutora pela Universidade Federal de São Paulo, faz parte da diretoria da Academia Brasileira de Neurologia e também professora no IANSP, Hospital de Servidor Público Estadual, local em que eu tive a honra de me formar neurologista. É um prazer tê-la aqui. Bem-vinda. Obrigada, Fran. O prazer é todo meu. É um prazer participar do Papo em Dia. Obrigada, Gisele, também pelo convite. E para a gente falar de uma doença tão importante, de um tema tão importante, né? Exatamente. Para começar, vamos falar para quem está em casa o que seria a doença de Parkinson e por que vem aumentando ano a ano aí em escala global. A doença de Parkinson nós chamamos de uma doença neurodegenerativa. É um nome até um pouco forte, marcante, as pessoas se assustam. Mas, na verdade, o que nós queremos dizer é que é uma doença que ela é insidiosa, ou seja, ela vai começando aos poucos, os sintomas vão aparecendo aos poucos e, progressivamente, ela vai evoluindo, mas ao longo de vários anos. Então, isso é um ponto muito importante, a gente desmistificar essa gravidade do diagnóstico. Muitas vezes nós damos o diagnóstico para um paciente, ele fica muito assustado. Mas existem muitas coisas que podem ser feitas em termos de tratamento e de acompanhamento. Então, esse é um ponto importante, nós desmistificarmos isso. Um outro ponto importante é o que você colocou, ela vem aumentando. Na verdade, dentre essas doenças que nós chamamos neurodegenerativas, ela é a que mais vem aumentando. Porque, graças a Deus, a nossa população vem envelhecendo. Exato. E pelo fato de ser um processo relacionado ao envelhecimento, é que existe um aumento da sua incidência, ou seja, um número de casos novos diagnósticos e também a frequência que ela acontece na nossa população. Então, é essa a relação que existe. Aumento da expectativa de vida. Aumento da expectativa de vida. Mas aí as doenças também vêm sendo diagnosticadas e atingindo essa faixa etária, né? Assim como também novas técnicas de cuidar, de tratamento. Então, apesar do número vir aumentando, também existem expectativas novas de novos tratamentos para a gente cuidar adequadamente dos nossos pacientes. Excelente. Mas vamos falar então, quais são os principais sinais e sintomas, principalmente aqueles ali mais precoces que você pode observar e preciso procurar um neurologista. Como eu te falei, é uma doença que ela começa muito devagarzinho. Então, às vezes, o paciente ele vai apresentar alguns sintomas de lentidão, e isso é o ponto importante, muito mais do que a rigidez e o tremor, porque a gente fala desses 3 sintomas da doença de Parkinson: a lentidão dos movimentos, o tremor que acontece durante o repouso, ou seja, quando o paciente não está executando nenhuma ação, e a rigidez muscular. Então, a condição obrigatória é a lentidão do movimento. Então, às vezes, o paciente ele vai falar:
Ai, doutora, tá difícil para eu escrever, a minha letra ficou pequena. Ou eu vou escovar meus dentes, eu tenho que trocar de mão porque eu canso. Primeiro para movimento fino. Depois ele vai falar então da dificuldade de andar, de uma postura mais fletida das costas, do tronco. Leva mais tempo para realizar algumas atividades do dia a dia, como por exemplo, tomar banho, se arrumar. No caso dos homens, fazer a barba, abotoar a camisa. Então são sintomas muito sutis na fase inicial. Depois é que vão avançando. E essa questão do tremor, vamos tentar desmistificar isso? Todo paciente que tem Parkinson tem tremor? É preciso ter o tremor? Não. Então, eu costumo dizer que nem todo paciente que treme tem doença de Parkinson e nem todo paciente com Parkinson vai tremer. Existe uma forma que é uma forma relacionada mais à rigidez e à lentidão no movimento e que não apresenta tremor. Isso é muito importante porque, às vezes, nós temos um atraso do diagnóstico porque você está esperando aparecer um quadro de tremor, que a gente até observa em alguns pacientes, mas em outros pacientes ele não vai acontecer. Vamos aproveitar que veio, como é, doutora, o tremor do paciente com Parkinson? Tem alguma característica típica? Perfeito, você pode olhar nesse vídeo. Ele é um paciente que ele está caminhando, ou seja, ele não está contraindo nenhuma musculatura. A gente vê nesse vídeo e ele apresenta o tremor. Se a gente pedir para esse paciente, por exemplo, levantar a mão ou movimentar, fazer algum movimento, o tremor diminui. Excelente. Então, tremor do repouso. É um tremor que acontece no repouso, ou seja, quando você não tem contração do músculo. Então, essa é a grande diferença. Nós temos o tremor essencial, que é o contrário do tremor de repouso, ou seja, ele acontece quando você executa algum movimento ou alguma ação ou na postura. Então, o paciente que vai se alimentar ou vai tomar o cafezinho, aí sim desencadeia esse movimento. Isso não é doença de Parkinson. Não é o tremor da doença de Parkinson. O tremor mais frequente até, o tremor essencial, o tremor do cafezinho. É uma doença mais frequente do que a doença de Parkinson. Exatamente. Então, você me passou lentidão, rigidez também, tremor. Tem outros sintomas que podem aparecer? Sim, nós temos alguns sintomas não motores, que são tão importantes quanto os sintomas motores. Isso é algo que piora muito a qualidade de vida dos pacientes e às vezes isso é subdiagnosticado. Por exemplo, dor é extremamente importante, os pacientes reclamam muito de dor, é muito frequente, fadiga. Alterações do sono. Então é aquele paciente que está sonhando e ele encena o sonho, fala durante o sono. Depressão, constipação intestinal. Então os pacientes eles reclamam muito de dificuldade em ir ao banheiro. Alteração do olfato, diminui a sensibilidade do olfato, então eles passam a sentir menos os cheiros. Então são sintomas não motores que contribuem para o diagnóstico, porque ainda o diagnóstico da doença de Parkinson ele é clínico, por isso que a gente precisa passar para um especialista para poder ter um acompanhamento diagnóstico correto. Então já vamos pegar esse gancho que você falou do diagnóstico. O diagnóstico é clínico, então e os exames? São solicitados alguns exames? Fala pra gente como é que ocorre esse diagnóstico. Por exemplo, a gente está vendo assim alguns exames, esse é um exame que mostra uma diminuição da concentração de dopamina, que é um neurotransmissor ou um mensageiro cerebral que vai ser responsável pela transmissão do impulso no cérebro. E vai nos auxiliar a ter movimentos normais. E a gente percebe por alguns exames que ela está diminuída. Mas quando esses exames são solicitados, quando existe uma dificuldade em se diagnosticar a doença de Parkinson por um diagnóstico diferencial, por exemplo, o tremor essencial de doença de Parkinson. Mas a partir do momento que o especialista clinicamente avalia esse paciente e percebe que ele tem o que nós chamamos de parkinsonismo, ou seja, a presença desses sinais e sintomas relacionados à doença de Parkinson, esses exames não são necessários. Então, nem todo paciente vai precisar desse exame, porque ele só vai mostrar para mim que existe uma diminuição desse neurotransmissor que é a dopamina, nada além. Então, mais uma vez eu falo, por isso que é importante a avaliação e acompanhamento do especialista. Percepção de um médico especialista, como é importante, né? Como a doutora coloca, diagnóstico clínico. Mas muitos pacientes perguntam assim,
que causa o Parkinson? O Parkinson é genético. Eu tenho um pai com Parkinson. Doutora, será que eu vou ter doença de Parkinson? O que causa o Parkinson? O que você poderia falar para eles que perguntam dessa maneira? A porcentagem de pacientes com Parkinson familiar genético, com uma herança genética, é muito pequena. Normalmente, os pacientes eles têm um quadro não hereditário, são quadros esporádicos. A confusão aí é porque existe na formação, nas causas da doença de Parkinson, uma combinação de fatores genéticos e fatores ambientais. Então, por exemplo, alguns pesticidas, pessoas que moram em zona rural e bebem água de poço, combinado a fatores genéticos, podem vir a desenvolver Parkinson. Então, há necessidade dessa combinação. Então, não é uma sentença, né, doutora? De forma alguma. Ter algum parente com Parkinson, não necessariamente você vai ter. De forma alguma. É que é uma doença, de uma certa forma, frequente. 1 a 3% da população do mundo vai desenvolver Parkinson. Então, você vai ter alguns membros de uma mesma família que vão ter essa doença. Em relação ao tratamento, o que é que nós temos hoje do ponto de vista de medicamentos ou atividades, reabilitação, enfim, o que é orientado no tratamento do paciente com Parkinson? Nós temos 3 pilares de tratamento. O tratamento não medicamentoso, que é extremamente importante, que nós recomendamos a parte de exercícios físicos desde a fase inicial. Por quê? Porque o exercício físico é a única coisa que tem comprovação que muda a evolução da doença. Então, isso é muito importante. E esses exercícios físicos devem ser de moderados a vigorosos, desde a fase inicial, 3 a 4 vezes por semana. E, é claro, com a orientação de um especialista, uma avaliação cardiológica, para poder ser orientado que tipo de exercício ser feito. Isso sem dúvida. Como faz diferença o paciente que faz atividade física, não é? Muita diferença. No acompanhamento. A fono é muito importante para pacientes que têm uma dificuldade maior para falar ou engasgos, isso também tem que ser avaliado. E a fisioterapia para aqueles indivíduos que têm uma alteração maior de marcha e de equilíbrio. Dentre os tratamentos relacionados ao uso de medicamentos, vários são os medicamentos que nós podemos utilizar. É claro que isso vai depender do tipo de paciente, da idade do paciente, das comorbidades, ou seja, quais as outras doenças que esses pacientes também possuem, para a gente escolher o melhor medicamento. E existe o tratamento cirúrgico também, para pacientes específicos. Nem todo paciente vai poder utilizar essas técnicas cirúrgicas, mas que também nós podemos ter como uma ferramenta para tratamento desses pacientes. Excelente. E nós temos algumas perguntas de telespectadores aqui. Eu tenho aqui na minha fichinha. Mas, doutora, estou tomando suplementos. Há algum que realmente ajude no controle da evolução do Parkinson? Essa parte dos suplementos é algo muito importante para a gente lidar, porque às vezes isso acontece de uma forma meio indiscriminada, meio aleatória. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os suplementos. Não existe nenhuma vitamina específica para se tratar ou mudar a evolução da doença de Parkinson. O que nós preconizamos é a avaliação das vitaminas através de exames, e se houver algum déficit de vitamina, aí sim esse déficit ser reposto. Com relação, por exemplo, à vitamina B12, saiu um estudo recente mostrando que a vitamina B12 ela é muito importante para a proteção cerebral, para a evolução, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer uma suplementação maior do que devida. Então, é muito importante os pacientes conversarem com seus médicos, avaliarem essas vitaminas e aí sim isso ser feito adequadamente, uma reposição. Assim como vários outros suplementos, até para exercício, para reposição de massa muscular. Isso tudo tem que ser conversado especificamente e individualizado com o seu médico. Excelente, mas muito obrigada por todas as explicações, né? Explicou de forma muito clara. É por isso que eu admiro tanto essa professora querida e foi uma honra tê-la aqui, tá bom? Eu que agradeço muito por poder participar aqui, foi um prazer. Maravilha. E a dona Gisele está ali com receitas, né, Gi? Brigadeiro de milho, ó, doutoras.
Delícia, vocês estão super convidadas, viu? Obrigada por trazer um tema tão importante aí pra gente. Nossa, doutora, Ó, as palminhas. E agora vamos às redes sociais. Primeiro da doutora Francine Mendonça, por gentileza, na tela, para vocês acompanharem o trabalho dessa doutora que admiro muito, minha amiga, parceira. Tá aí a rede social da doutora Francine Mendonça para vocês seguirem. E da doutora Roberta Rodrigues, que é uma grande inspiração, não só para a doutora Francine, mas com certeza para outros doutores também. Rede social da doutora, por gentileza, na tela. Essa é fechada. Está aí a fotinha. Mas tem um arroba ali embaixo. Aí vocês vão ter que pedir para a doutora, ela vai ter que aceitar, viu, gente? Aí já não é comigo. Ó, beijo pra vocês, viu? Obrigada. Beijo, Gi. E esse brigadeiro, que você não para de mexer, é assim mesmo? É assim horas e mesmo. horas. Não Por isso que tem que pode ter parar. muito amor, né, gente? Tem que ser Sim. uma coisa assim que eu amo muito, porque ela tá ali já há um tempão mexendo. Tem que gostar e fazer com amor, né? E se você para de mexer, ele pode grudar, pode empelotar, aí não fica legal, né? E uma dica, assim, todo Dicas. brigadeiro branco, assim, que não for de chocolate, você usa o fogo médio para baixo. Então ele demora um pouquinho mais. Mas o outro também, né? O O brigadeiro outro é tradicional. médio, o brigadeiro tradicional médio para alto. Ah, o é? fogo. É, não alto, mas você deixa numa. Bom, eu faço alto porque eu tenho pressa, ansiedade também. E aí eu gosto daquela raspinha, não sei como vocês gostam, sabe quando gruda um pouquinho? Gruda. Você nem come isso, né, gente? Como? Você come que nem eu, né? Só finge. Eu treino pra isso. Dieta acirrada aí, nem... Eu treino pra isso. Pra Agora é o poder- seguinte, no carnaval, você tem uma preparação diferente no carnaval. Não só falando de estética, tá, gente? Ah, mas é corpo. Não é isso. Você tem que ter um preparo. Você tem que ter, né? Falei brincando com o Matheus ali, que eu peguei na barriguinha dele e tal. Mas eu tenho certeza que a vida dele mudou. Né? Não só esteticamente. Estética também, porque eu acho que tem que se sentir bem. Mas a disposição, né? Essa vida com mais energia. Com certeza ele tem mais energia. Com E certeza. Pro carnaval a gente precisa ter energia. Matheus, inclusive, desfilou com a gente nesse ano. Ele Desfilou, exatamente. Ele foi, participou dos treinos. Ele sabe que eu sou bem exigente, então a gente começa antes para ter essa resistência física. Entender o corpo, porque assim, o carnaval ele não é uma projeção só para a galera que é fitness. Então assim, é para toda a comunidade. Então eu tenho que pegar toda a comunidade e trabalhar e deixar tipo homogêneo. Então, Sim. o que eu posso fazer para melhorar? Alinhamento, respiração, né? Então, a gente começa a trabalhar e conscientizar as pessoas dentro desse movimento. Sim, que né? não De é só trabalhar. estética. Ah, mas eu não vou mostrar o corpo nem nada, mas não, Não. é isso. É você aguentar ali e aguentar bem. Não é só aguentar, tô morrendo aqui, cheguei, tô como? Porque seu rosto vai entregar, né? Vai. E é todo um contexto, né? É um espetáculo, né? Tem emoção. Tudo isso você passa pra eles também? Passa. E assim, a gente trabalha e lidar com histórias diferentes todo carnaval. A gente vai conhecendo pessoas e eu falo assim que eu falo assim, a família vai crescendo, né? Que vem uma pessoa, que nem o Matheus eu conheci aqui, aí ele veio Você pra conheceu o lá- Matheus aqui? Aqui. Eu Gente, conheci olha o Matheus Papo em aqui. Dia fazendo história. Eu conheci o Matheus aqui, aí eu falei pra ele, o ano que vem você vai desfilar comigo. Aí ele falou, eu vou. E aí passou o ano, ele veio, desfilou comigo. Esse ano ele já está escalado pro time, já tá trazendo mais pessoas, inclusive você, né, Gi? Que esse ano você vai comigo. Gente, eu sabendo que esse 2026. ano eu vou ir. Ah, vem cá, Matheus, esse papo de Vem longe aqui, daqui. Pega o é. microfone e vem aqui, eu quero contar como foi a experiência. E foi ótimo. Ó, passa por trás da câmera, senão Santos te mata. É isso, gente. Aqui é um programa, assim, vivo, entendeu? É uma arte viva. Dinâmico. Que Dinâmico. tudo muda, aí chama o outro e vem. Só não posso ir na frente da tela, que senão o Santos fica ali, ó, desesperado. Bravo. Vocês conhecem Bravo. o Santos, né? Vem Vem cá do do meu seu ladinho. lado. Agora, toda vez eu vou lembrar que eu fiz assim na barriga dele. Eu já vou. Ele treinou bastante nesse carnaval, Como viu? foi? O que mudou na sua vida depois da encostada na barriga? Não, mentira, isso não. O do carnaval, vai. Não, o carnaval foi uma experiência incrível. Eu não imaginava. Foi a primeira vez na vida. Foi. Desfilando? Sim. Sim. E você Foi a saiu de primeira quê? Me vez. conta. Eu saí na ala coreografada da Aisla. Ah. E quando os ensaios são lá na escola, eu achei que tava bem tranquilo, assim. E a ala, o pessoal é super bem receptivo.
E aí, eu achei que eu não fosse entrar tanto assim nessa vibe de carnaval. Mas a galera da Gaviões, eles te abraçam de um jeito. Falar em Gaviões, o negócio faz hum. É. Gaviões, hum, não é? Tem um E é fogo. uma grande família mesmo. Sim. Mas aí chegou no primeiro ensaio… Técnico, e eu achei que eu fosse morrer no AMB. Porque Você não chegava do outro tá lado. Vendo, gente? Então foi bom eu ter feito assim na barriga dele. Porque aí você correu atrás, né? De ter um preparo. É. E aí é dançando, tem a coreografia, aí tem o pessoal do apoio da Aisla falando, tem que cantar! E você tem que cantar e sorrindo. Ah, alguém fica o tempo inteiro fazendo isso? Fica falando, conversando. Ah, eu queria o povo aqui também, tá vendo? Tem que dançar. Mais animação, vocês estão pra baixo. Ó, interação. Ó, gostei disso. E no meio de tudo isso, ainda respirando. Respirar, É gente, muita no meio. exigência. E aí no dia você descobre que tem uma fantasia também. E as fantasias às vezes são pesadas, né? Um pouquinho. A nossa foi mais leve. Foi mais esse leve, ano. mas tem umas Mas são dá uma pesadas. mobilidade e tudo mais. Mas assim, é diferente. Tem aí, Já gente? tem uma foto minha, acho que no meu Instagram, mas eu não trouxe fotos. Acho que tem um vídeo que a gente mandou, tem alguma coisinha desse preparo. Já tem o videozinho do preparo? Coloca aí o videozinho do preparo pra gente ver um pouquinho. Já tô animada, hein? Esse é o ensaio técnico. Esse é o ensaio na quadra. Na quadra. A gente começa com esse ensaio, Como que é preparando esse ensaio? o É toda pessoal. semana? Como que funciona? É uma vez por semana. Uma vez por semana tem que estar lá na quadra ensaiando. Isso. E é muito importante essa questão do canto, porque a gente aqui é no AMB. Esse ensaio é no AMB. Esse é o técnico? Isso, Tá. esse é um ensaio técnico. E quando começam os ensaios técnicos? Os ensaios técnicos, esse ano ainda não saiu o calendário, mas provavelmente vai iniciar no final de novembro para dezembro. Porque o carnaval é início de fevereiro, então… Foi ali que o bicho pegou, Matheus. Foi, gente. Porque ali você tem que cantar, tá? Dançar, e a gente tem que preparar o pessoal para isso, porque assim, a gente perde pontos se a gente não canta. Claro. É a evolução da escola. Então, por isso que tem alguém ali. Eu ia pegar uma agulha e fazer assim. Aquela é você ali? Sou eu. Tá acabando, olha a energia. É energia. Por isso que pode comer brigadeiro, gente. Pode comer qualquer coisa. Exatamente. Gente, imagina isso. Você sabe quantas calorias você perde em cada ensaio técnico? Muitas. 3 mil. Pelo Não, menos. para! Que 3 mil? Não, mas é porque a gente fica mais ou menos 1 hora e aí tem o preparo antes. Então, assim, quando a gente vai pra quadra, é mais ou menos 2 horas de ensaio. 2 horas de ensaio. Tem todo um pré, aí eu organizo as pessoas, aí a gente… E assim, eu meio que me inspiro em você, só não tenho O megafone, tá? Seja por isso, eu vou fazer pra patentear. Pode. Porque um monte de gente já pediu o megafone pra Mas mim. eu vou lá, Juju vamos lá, galera. também, né? A Juju Então, Salimene todo mundo, eu vou também. patentear, vou fazer um Patenteia. megafone. Eu falo, Empresas vamos de lá. megafone, por favor, me ajuda aí a patentear, fazer um produto, tá vendo? O povo tá pedindo um megafone da apresentadora. Gostei, Pois vou é. fazer uma E coisinha. a gente fica lá, vamos lá, pessoal, energia, e tem que ser Mais assim. ou menos, vem né? cá, não seja por isso. A gente vai pro intervalo, tá, gente? Passar É por arte aqui. viva mesmo, vem cá pra trás. Ela vai fazer agora, você vai fazer mais ou menos como que funciona. Tá. Tá? E a gente é da sua É só apertar, né? Isso aqui. Já tá ligado, ó. Pode falar, testa. Bom dia, galera! E vamos lá pro carnaval, vamos treinar, vamos cantar e passinho pro lado, pro outro. Olha a energia, jogar energia lá em cima, Lá hein? em cima. Como todo mundo faz. Gavi, oi, fiel! Fiel, é o fiel. E agora samba. Ó o sambinha. Fala se te chegou. Eu quero fazer aquelas coisas assim, ó. Isso, a performance. Ó o carão. Frica e fúria. Eu não sei a letra, e agora? Não sei a letra, gente. Vai, Matheus! Olha lá a coreografia, os nossos filhos. Vermelhos, olha lá. Na cara, vai, gente. Para de preguiça. Mãozinha pra cima. Uma revolta que Para, nós teve. Patrícia.